Olá, eu sou o professor Bruno, professor de matemática, e você está no canal Academia de Exatas, o canal que malha sua mente. Hoje vamos responder a questão 24 da prova azul da EFON 2018/2019. Essa questão é a questão de física, mas a solução dela é quase totalmente matemática. Então, aqui vocês façam a leitura da questão, dê uma pausa aí, que vamos à solução. Então, vamos substituir o morro por esse semicírculo aqui, a bola pelo ponto B, o vetor V0 está sendo representado por esse vetor aqui, e o módulo do vetor V0 representado pela letra V. Essa curva preta aqui representa a trajetória que a bola vai fazer, e a questão pede que a gente encontre o menor valor para V aqui, no caso, que é o módulo do vetor V0. Certo? Então, essa questão nós vamos transformar numa questão de geometria analítica. Certo? Então, aqui nós temos o eixo x e y, que vai representar a trajetória da bola, a distância que ela tem em cada instante, a altura dela e a distância, tomada aqui o centro do morro como a origem, certo? E essa questão transformada numa questão de matemática é que essa interseção aqui seja apenas no ponto B. Então, reduzimos o problema num problema matemático de interseção de dois gráficos de funções, né? Então, nós temos aqui essa função aqui, certo? E nós temos esta função aqui, a interseção dessas duas funções, dessas duas linhas aqui. Bem, agora falta a gente definir bem o que seria o vetor V0, escrever as coordenadas do ponto x e y da trajetória da bola, do gráfico que representa a trajetória da bola, usando o vetor V0. Então, para isso, a gente vai usar aqui da física a fórmula bem conhecida como sorvete, né? Fórmula de movimento retilíneo uniforme, onde o deslocamento vai ser o x, certo? V0, aqui, o S0, ele é zero porque ele está na origem, né? O centro do morro está na origem, então aqui vai ser zero, mais VT. Esse V aqui vai ser o módulo do vetor V0 e T é o tempo. Escrevemos x em função de V0 e do tempo. Agora vamos para o y. O y, a gente vai usar o movimento retilíneo uniforme variado. O deslocamento é o y, né? O valor inicial aqui, o S0, né? Vai ser o próprio raio da circunferência, porque ele está no topo, no pico do morro. O vetor V0 aqui em y, o movimento em y é independente do movimento em x. Então, naquele instante, a bola está em repouso, certo? Mas, no instante do chute, ela começa com a velocidade V0, só que essa velocidade é horizontal. Então, ela é zero na vertical. Então, isso daqui não tem na equação. E como eu usei a geometria, no caso aí, no sentido natural que a gente usa, né, na matemática, a gravidade ficou com sentido negativo, porque a gravidade ficou no nosso sistema vindo de cima para baixo. Então, ela fica negativa. Então, em vez de ser 1/2 da gravidade, vai ficar mais 1/2 da gravidade, ficou menos 1/2 de g, né? E t quadrado. Então, agora escrevemos o x e o y. Então, nós vamos agora escrever o lugar geométrico da curva definida pelos pontos. Vai ser definido pelos pontos da forma. Vai pegar aqui a primeira coordenada x, certo? Descrita aqui. E a segunda coordenada, o y, descrito aqui, certo? O que significa aqui lugar geométrico? Lugar geométrico é o conjunto de pontos de todos os pontos que pertencem a essa curva aqui. Certo? Então, a gente está olhando para essa curva aqui, a gente consegue desenhá-la no gráfico se a gente plotar todos os pontos dessa curva. Ou seja, como os pontos têm esta forma aqui, essa forma aqui de baixo, nós conseguimos desenhar a curva. Só que, o que nós queremos aqui? Que a distância desse ponto aqui para a origem ela seja maior que um certo valor, né? Maior que R. Porque se ela for igual a R, ela vai encostar
no semicírculo e a gente quer que a interseção seja só no ponto B. Então, para isso, nós vamos querer que a partir do instante zero, a partir de t maior que zero, esses pontos aqui, a distância desse ponto aqui para a origem, seja maior que r. Vamos rever aqui a distância entre dois pontos. Seja P definido pelo par ordenado Px, Py, e seja Q definido pelo par ordenado aqui xq e yq, pontos, certo? Definimos a distância entre o P e Q como a raiz quadrada da soma de dois quadrados, que é o primeiro a diferença entre as abscissas dos pontos P e Q, e o segundo as ordenadas do ponto P e Q. Aqui, Px menos Qx, yp menos yq. Vamos dar um exemplo aqui. Tome P como par ordenado, representando pelo par ordenado 6, 4, e Q pelo par ordenado 2, 1. A distância seria o quê? Usando a fórmula aqui, 6 menos 2, abscissa de P, abscissa de Q, menos abscissa de Q, e aí ao quadrado mais ordenada de P menos ordenada de Q, ao quadrado. Então, 6 menos 2 e 4 menos 1. 6 menos 2, 4. 4 menos 1, 3. Então, fica 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Raiz de 16 mais 9. Raiz de 25, que é 5. Então, a distância entre esses dois pontos aqui é 5. Bem, continuando a questão aqui, como a bola, depois do lançamento, não pode tocar no morro semicircular, temos que a distância de P para a origem deve ser maior que R. Isto é, essa distância aqui entre o ponto... Aqui, eu peguei aqui a distância entre o ponto 0, a origem, e o ponto P, que representa a posição da bola em cada instante t. Então, essa diferença aqui, essa distância aqui da origem para o ponto P tem que ser maior que R, quando t é maior que 0. Agora, a gente vai elevar os dois lados ao quadrado, simplificar aqui, porque 0 é... módulo de VT menos 0 é módulo de VT, a mesma coisa para cá. E ficamos com essa expressão aqui agora. Onde nós vamos aqui só transferir o 2 para cada termo aqui e vamos aqui abrir esse binômio. Então, chegamos aqui com a abertura do binômio aqui, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui vai ter 2 vezes meio, 2 vezes meio é 1, resultando em RGT quadrado. E aqui, meio ao quadrado é 1/4, G ao quadrado é G quadrado, T ao quadrado é 4, é T a quarta. Eles se repetem aqui nos dois lados, então nós podemos cortar esses dois termos, resultando na parte de baixo aqui. Aí você percebe que t ao quadrado repete em todos os termos. Nós podemos colocar t quadrado em evidência. Colocando t quadrado em evidência, fica t vezes essa expressão aqui de dentro. Módulo de v ao quadrado menos rg mais 1/4 de g quadrado, t quadrado. Como o número ao quadrado é sempre positivo, para essa expressão ser necessariamente positiva, o que está dentro do parênteses tem que ser estritamente positivo, ele não pode ser negativo, para essa igualdade ser verdadeira. Certo? Porque um número positivo vezes um número negativo vai ser um número negativo. Então, para isso ser maior que 0, essa expressão aqui de dentro do parênteses tem que ser maior que 0. Certo? Como t é maior que 0, então essa expressão lá dentro do parênteses tem que ser maior que 0. Agora, olha aqui. Daí, para a desigualdade ser verdadeira para todo t, temos que V0 ao quadrado menos RG tem que ser maior que 0. Por quê? Esses caras aqui ó, são todos constantes. O módulo é uma constante, o módulo de V0 é uma constante, R é uma constante, G é uma constante, e na verdade aqui são parâmetros, né, na equação aqui, na desigualdade. Só que quando é assumido um valor,
esses valores vão ser constantes. Então, dado um raio e o chute, vamos dizer assim, então, a partir daí, V0 e R vai ser constante. A mesma coisa que a gente assume com a gravidade, né? Ela, naquele intervalo, localmente, ela vai ser constante. Então, para cada equação, nós vamos tomar isso como constante. E na equação, o que vai variar é o t aqui. Então, por isso que essa expressão aqui, nós vamos olhar para este cara aqui, que vai mudar a todo tempo. Então, para isso ser positivo, para todo t real, nós temos o seguinte, que essa diferença aqui seja maior que zero. Por quê? Porque 1/4 de gt quadrado, 1/4 de g ao quadrado t ao quadrado, sempre é positivo. Porém, como essa função ela é contínua, o tempo, a gente assume o tempo contínuo, essa expressão aqui assume todos os valores reais maiores que zero. Então, se essa diferença aqui for negativa, for, por exemplo, menos 1, basta eu tomar o t como 2 sobre g, substituir aqui, 2 vai ficar 4, g vai ficar g ao quadrado, você vai simplificar tudo, e isso aqui vai dar 1. Então, aqui eu assumi que ia dar menos 1, mais 1, isso vai dar 0. E aí, a desigualdade não vai ser satisfeita. Então, este cara aqui necessariamente tem que ser positivo. Se esse cara aqui for for menos 0,00001, esse cara aqui também consegue ser mais 0,00001, e aí essa diferença aqui vai ser igual a zero. Então, para isso, só não acontece, essa igualdade só é verdadeira se essa diferença aqui for maior ou igual que zero. Bem, então o módulo de V0 tem que ser maior ou igual que RG. Só que o exercício pede o seguinte, né? Como nós queremos que o módulo tenha o menor valor possível, então nós temos que dizer que módulo de V0 ao quadrado tem que ser igual a RG. Daí, extraindo a raiz quadrada, chegamos à resposta da questão. Módulo de V0 tem que ser igual a raiz de RG, que é a alternativa C. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê o seu joinha e passe seu feedback para a gente, para nós continuarmos colocando esses vídeos para vocês aí sobre as questões de concursos. Então, obrigado e até a próxima.